Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Tanto para a gente quanto para outros territórios. A diáspora africana, ela foi essa retirada forçada do negro, do seu local, lá da África. Esses futuros escravos saíam de lá e vinham para a América para poder trabalhar. Outras regiões também, mas principalmente a América. Então, se você colocar que, quando você vai fazer um escravo, você sempre quer os melhores, o que vai acontecer? Do século XV ao século XIX, você só vai tirando o melhor, ou seja, os homens mais fortes, as mulheres mais resistentes, as mulheres que têm uma resistência bem maior. O que vai acontecendo com o continente? Vai ficando aqueles mais fracos, e hoje, quando a gente vê a África na televisão, a gente vê a África de duas formas. Ou com animal, sempre quando mostra a África tem lá a girafa, o leão, ou a gente vê a África com miséria. É até interessante fazer um paralelo do Nordeste, né? Quando vamos falar do Nordeste, sempre mostra a mulher com a lata de água na cabeça, como se só fosse aquilo ali. Malcolm X diz o seguinte: não se pode separar paz e liberdade, porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha a sua liberdade. Aqui é a capa do CD de Racionais, né, que eu peguei lá para a gente poder falar um pouquinho, 20 de novembro, dia da consciência negra, e onde eu estava até conversando com o professor de capoeira, ele falou assim: ah, mas a gente vai fazer a apresentação do 20 de novembro, 20 de novembro já passou. Eu falei assim: ó, esse é o problema. Quando vai trabalhar a questão da cultura, qualquer outra cultura, trabalha toda unidade. Quando vai trabalhar a cultura afro, trabalha um dia. Então eu falei, por isso que é interessante, eu, professor de geografia, a gente está pensando nisso. Por que trabalhar a cultura afro apenas um dia? Eles fazem que se estenda mais tempo, devido à importância dessa cultura. Então aqui vocês estão vendo o mapa da África, antes da chegada dos europeus. Então tudo aqui que vocês estão vendo aqui, ó, são tribos, e essas tribos geralmente eram inimigas da outra, e como é que funcionava? Quando uma tribo vencia, fazia a outra de escrava. Só que antes da chegada do europeu, não conseguia fazer escravo em grande quantidade. Por que não? Porque não tinha arma de fogo. Com a chegada do europeu, é que a coisa começa a intensificar, ou seja, consegue fazer uma quantidade muito grande de escravos, e esses escravos geralmente não ficam na África, eles vão para fora. Quais são os lugares que esses escravos vão? Por exemplo, eles saem daqui, ó, de etnias sudanesas e de etnia banto. Eles saem daqui, aqui, ó, os bantos vêm para cá, ó, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Buenos Aires, e aqui os sudaneses vêm para Salvador e principalmente Porto Rico, Cuba. Aqui eles eram trocados e vinham para onde hoje é o sul dos Estados Unidos aqui, ó, tá? Mas boa parte deles, aqui a nível de Brasil, vem aqui por Recife, Salvador, por isso Salvador tem a grande quantidade de pessoas afro, né? Descendente afro. Por quê? Porque a maioria deles saiu daqui, ó. Aqui eu acho que eu já trabalhei com vocês, provavelmente eu estava no 9º ano, e as pessoas já também têm trabalhado muito essa foto, que é como esses escravos, eles eram transportados. Por exemplo, se você pegar aqui embaixo, ó, olha as condições que eles vinham, as piores possíveis. Semana passada a gente viu o filme Amistade e viu como é que era essa realidade. Então eles vinham aqui embaixo, geralmente tinha algumas doenças que eles não conheciam, eles não sabiam que se não comesse frutas com vitamina C, dava um câncer na boca. Então boa parte deles morriam antes mesmo de chegar. Existem estudos que dizem assim, de cada 100 africanos, saía lá do continente, chegavam aqui 25. Mesmo assim, vale a pena você tirar esses homens de lá e trazer para cá. Aqui é o esqueleto de um navio negreiro. Então, aqui vinham as mulheres grávidas, tá? Os moleques machos vinham aqui embaixo, assim como os machos adultos. Do outro lado vinham as crianças, as mulheres, e vinham aqui as sentinelas tomando conta desses escravos. Quando batia, lógico, se batesse, os que estavam aqui embaixo eram os primeiros a morrer, né? Se por acaso fosse afundar o navio. Aqui é a chegada daquela diáspora que eu falei para vocês, que é a saída forçada, e chegavam aqui. Aqui você tem um homem de quatro aqui, ó, que está sendo escoteado por outro. E aqui você já tem o mercado de escravos, onde eles eram vendidos. Como é que funcionava essa relação? Quando eles chegavam, por eles terem várias etnias, não falavam a mesma língua. Então ficou complicado esse grupo aqui se organizar. Se você não fala a mesma língua do seu colega, como é que vai se organizar para se contrapor alguma coisa? Também não conhecia o espaço. Não conhecendo o espaço, ou seja, o Brasil, onde é que eles iam? Não tinham como saber. Os índios conheciam bem melhor o espaço do que eles. Por isso, durante muito tempo, ficou difícil a resistência do escravo.
Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do trabalho escravo na colônia. Como é que esses escravos eles foram incorporados dentro do processo colonial? Como é que eles foram feitos de escravos? Quais são os tipos de escravidão que você tinha? Uma pergunta que eu sempre faço é o seguinte: vários povos na antiguidade foram escravizados. O Egito foi escravizado, os gregos foram escravizados, o povo romano já foi escravo de outros povos, mas todos esses povos conseguem apagar a escravidão da sua história. Apenas o povo negro não consegue. Eu quero que vocês façam um teste, quem vocês já mexem com Orkut, MSN, vai lá no Google, tem a parte lá, imagem, coloca assim, escravidão, e você vai ver o tanto de coisa que vem de negro, o tanto de coisa que vem de pessoas brancas. Devido ao preconceito que falou de escravidão, pensa-se logo negro, sendo que outros povos já foram também escravizados. Então você tinha um escravo que trabalhava na lavoura, aqui é um escravo trabalhando na cana-de-açúcar. Você também tinha o escravo que trabalhava nas minas, esse durava pouco, porque ficava geralmente aqui com os pés dentro d'água e tentando colocar a questão da, peneirando para ver se encontrava alguma pedra preciosa. E o que acontecia com ele? Se ele procurava, ficava o tempo todo lá na água, e se ele ficava o tempo todo lá tentando procurar pedra preciosa, a coluna, e esse escravo não aguentava muito tempo, geralmente vivia bem pouco. Aqui nós temos um outro tipo de escravidão, que é o escravo doméstico, aquele que ficava na casa. Geralmente, olha só, quero que vocês olhem a relação que existe entre as pessoas brancas aqui comendo. Lembra? Parece como se fosse animaizinho, tá vendo? Aí a mulher daqui, ó, comida como se fosse entre aspas, um cachorrinho. Aqui é outro tipo de trabalho, é o escravo de ganho. Como é que funcionava o escravo de ganho? Ele saía para vender os seus produtos, quando ele voltava, dava uma parte para o senhor e uma parte ficava com ele. Algumas mulheres conseguiam comprar essa carta de alforria. Lembrando que a carta de alforria não era permanente. Por exemplo, eu tinha um escravo, mas aí meu filho estava eu alforriei meus escravos, meu filho estava de escravo, morri. Ele poderia retirar a carta de alforria. E aí o sujeito voltava a ser escravo novamente. Aqui é o escravo reprodutor. Então, geralmente, o escravo reprodutor ficava numa sala e nessa sala era colocada meninas, geralmente de 12, 13, 14 anos. Nessa época não existia a lei da pedofilia. A menina era colocada lá e o escravo tinha relação com ela para gerar novos filhos. Nessa época não havia anestesia nem parto cesariano. Então, geralmente, as mulheres que iam dar luz, elas morriam, porque com 12, 13 anos, era muito complicado para ela, vamos colocar assim, ter esse filho. O biológico dela não estava adaptado, e muitas delas morriam no próprio parto. Do mesmo jeito que não dá para todo mundo ser jogador de futebol, também não dá para todo mundo ser um escravo reprodutor, né? A maioria trabalhar na lavoura mesmo. E aqui são alguns focos de resistência. Quais são os tipos de resistência que o escravo fez? Primeiro, a questão de matar seus senhores. Geralmente, quando acontecia um acidente dele, pegava o escravo, colocava na praça, amarrava os pés e as mãos dele no cavalo, amarrava os pés e a mão no outro cavalo, contava até ter empatia e rachava o escravo no meio, para ele matar seu senhor. Tem outro tipo vamos colocar assim, tortura psicológica. Até física também, né? Como cortar a língua, cegar o olho. Isso era normal entre os escravos. E ainda ficava exposto. Aqui, esse aqui é um quilombo, onde você tem um agrupamento de escravos. O maior e mais famoso quilombo, acho que todos nós sabemos, que é o de Palmares. Alguns livros tratam que ele chegou a ter 20 mil escravos foragidos, durou 100 anos, só acabou em 1695. Ficava entre Pernambuco e Alagoas. Aqui estão alguns locais onde nós tivemos alguns quilombos. Por exemplo, aqui está o quilombo do Palmares. Repare que aqui na parte sul, a gente praticamente não tem focos de quilombos. Mas repare que na parte norte, centro-oeste, sudeste, tudo que nós tivemos aqui, escravos que fugiam e tentavam se organizar. Aqui já um terceiro momento, que é quando começa o imperialismo. O que é imperialismo? Você vai lá na África agora e você diz bem assim, ó, você assina isso aqui para mim porque eu quero seu território. Só que o africano, a cultura africana é muito da oralidade, não é muito da escrita. O sujeito não sabia escrever, faz um X aqui para mim. Fez um X, pronto, está dividido. É minha essa parte. Uma parte ficou para a Alemanha, outra parte ficou para a França. E aí a África foi toda dividida. O que vai acontecer nesse período? Aqui é mais
só para vocês verem, lembrar como é que é a questão das regiões, pegava-se várias tribos inimigas, deixavam no mesmo local, e várias tribos amigas deixavam separadas. O que isso vai trazer? Vai trazer conflitos. Se você fica vivendo com o seu inimigo, fica difícil de você ter uma harmonia com ele. Aqui são as regiões, olha só, toda essa região aqui era de um único país. Aqui, ó, o Congo, de um único país. Então, a África toda foi dividida de acordo com os interesses europeus. Tem uma foto de imperialismo, tá? E qual é a justificativa para você dividir um país e dizer isso é meu? Dizer o seguinte, ó, eles não sabem pensar, eles são inferiores, nós somos superiores, porque somos europeus, vamos tomar conta deles. A partir desse momento que ia tomar conta deles, o que acontecia? Dividia-se o território e aí começava a retirar tudo que tinha lá de riqueza. Aqui, para a gente dar uma analisada, é uma revistinha em quadrinhos, para a gente ver como é que o preconceito está inserido até mesmo em regiões que a gente acha que não. Dessa vez aqui com o 9º ano, e hoje eu vou estar expondo para vocês as aventuras de Tintin, Tintin na África, volume 7. Então Tintin chega na África, aí encontra o africano entra no carro, o africano fica no fundo, o cachorro fica na frente. O cachorro é mais importante do que o africano. Aí vão dar uma volta, vão passar por uma estrada de ferro, o carro para na estrada de ferro, o africano e o cachorro ficam preocupados, porque pode passar um trem, né? E matar todos eles. Depois ele olha lá, céu, que ruído é esse? Está vindo o trem vem, cheio de africanos, bate no carro, todo mundo morreu. Na verdade, bate no carro, o trem cai e o carro permanece. Como se dissesse bem assim, ó, nada que o africano faz pode atingir os europeus, os brancos. Ou seja, um grande preconceito. Sim, agora bateu o trem e os africanos precisam chegar no seu local e aí ele fala bem assim que Tintin causou tudo isso. Então vamos resolver o problema. Aí Tintin se dispõe a resolver o problema. Ok, mas repara o seguinte. Tintin quer resolver o problema, mas ele está fazendo o quê? Está com a mão em alguma coisa? Tá? Não. Quem está com a mão na massa é os africanos. Ele só está aqui. E o outro que não quis trabalhar, ele começa a discutir colocando esse aqui como se fosse um preguiçoso. Então, ó, você tem que trabalhar também. Senão você é um preguiçoso. E ele está lá, né? Ok, o trem foi arrumado. Aí começa a entrar as pessoas. Pronto, o trem foi arrumado. Agora eles vão embora. Olha lá, Tintin é carregado como se fosse um herói. Ele é herói. Olha os africanos como é que carregam ele. Vamos ver como é que fica a imagem então do nosso herói Tintin. Repare que foi feita uma estátua dele e do cachorro. E olha só como é que está o africano aqui. Pensando em referência. Aqui embaixo, eles começam a falar, se todos os brancos fossem igual a Tintin, encontre a marca do Tintin. Se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação. Então assim, eles começam, não tem outro diálogo, o diálogo é só o europeu, na mente do africano. A mãe deu um conselho para o filho, se você não estudar bastante, jamais será como o Tintin. Preguiçoso. Aposto que nunca mais encontrarei uma pessoa como o Tintin. Um ancião, né, dando um conselho para o seu povo. E o cachorro? O tal de Milu, que espetáculo, hein? Aqui os cachorros pensando no cachorro, o outro aqui falando sobre o cachorro do Tintin. E aqui é como aconteceu na realidade. Então esse aí é uma revistinha em quadrinhos. E o que aconteceu na realidade? O que aconteceu na realidade é nesse livro aqui, O Fantasma do Rio Leopoldo. Pegava a família do sujeito, prendia a família do sujeito e falava, ó, você vai ter que trazer para mim tanto de diamante ou tanto de ouro. Ele não trazia, ele tinha a mão decepada aqui, ó, mão decepada, todo mundo com a mão decepada. Então assim, chegava, ficava com tanto de mão assim, ó, tudo decepada. Isso aqui foi aonde? Foi no Congo. Esse livro aqui traz isso pra gente. Botar no Rio Leopoldo. Aqui é a Bélgica. E vamos ver qual foi o território que eles colonizaram. Colonizaram aqui, ó, o Congo belga. Ó a região que eles pegaram para si. O que acontece?
Se você não chegasse com o que eles estipulassem, automaticamente tinha mão decepada. Quando a gente vê essa imagem, a gente pensa logo no quê? Ah, isso é na África. Por quê? Do lado de cá é para brancos, do lado de cá é para homens de cor. Lá a gente fala negro, né? O inglês é assim, né, professor? Homens de cor. O que acontece? Aqui os negros tinham que beber aqui, não podiam beber aqui. Tá? E quando a gente vê, isso aí deve ser na África do Sul, que lá também teve a passagem para separação entre brancos e negros. Só que isso aqui é na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então você tem uma separação também nos Estados Unidos entre brancos de um lado, negros do outro. Como tivemos também na África do Sul. E no nosso país, como é que fica a questão do preconceito? O nosso país é ainda pior. Por quê? Porque quando a gente fala que não tem preconceito, é difícil você combater uma coisa que você não tem. Por exemplo, se eu falo bem assim, eu saio de manhã, domingo, chego lá no bar, peço uma pinguinha, tomo. Aí a mulher me dá um conselho, você não bebe não. Eu falo assim, não, mas eu não bebi nada não. Se eu falo que eu não bebi, que eu não bebo, como é que vai combater uma coisa que eu não admito que eu sou? Então qual é o problema do preconceito no Brasil? Primeira coisa, é encontrar onde ele está inserido. Quais são os locais em que esse preconceito está inserido que a gente não consegue ver, já que as pessoas não admitem? Então, a pergunta que tem que fazer é, como é que esse preconceito ele está presente na nossa sociedade? Primeiro, vamos ver o que acontece ontem. Isso aqui, são escravos. E aqui são pessoas sendo conduzidas pela polícia na década de 80. Aqui já é aquela foto que eu mostrei para vocês dos escravos, e aqui são os nossos presídios. Olha o navio negreiro, olha os presídios de hoje. Como se uma coisa estivesse relacionada diretamente com a outra, e realmente está. Aqui são os programas de televisão de domingo. Eu quero saber o seguinte, tem alguma negra aqui na Tarina? Tem? Tem? Não, não tem. Isso aqui é o Faustão. Aqui, outro programa também de domingo. Das dançarinas aqui, tem alguma negra? Não. E acredito que todos nós crescemos vendo esse programa aqui. Né, que está aqui. E qual era um dos primeiros artigos para você ser paquita? Para trabalhar com a Xuxa? Sempre ser loira. Se não fosse loira, no primeiro momento você estava eliminado. Então repare que todos aqui são loiras. E a gente não via, porque a gente, criança, a gente não via esse preconceito. A gente assistia o programa e você gostava. Agora aqui é uma formação de uma turma de medicina. Quantos negros tem aqui? Nenhum. Nenhum. Tem nenhum. Tem não. Esse gato popular, mas aqui tem algumas pessoas que combatem o preconceito. Você quer Mano Brown, a questão do negro aparece nas músicas dele, também os excluídos, começa a ganhar voz, começa a aparecer na própria música dele. Aqui é Edson Gomes, também faz reggae e mostra a questão da cultura afro. Esse aqui é Milton Santos, geógrafo, estuda os espaços dos excluídos. Bob Marley também lutou pela questão que acabasse o preconceito entre brancos e negros. Isso ficou muito claro nas músicas dele. Aqui Malcolm X morreu porque tentou acabar com a apartheid nos Estados Unidos, que é a separação entre brancos e negros. Martin Luther King, pastor, também lutou e morreu. Chegou a lutar junto com Malcolm X e morreu por quê? Porque tentou acabar com a questão do preconceito dos Estados Unidos. Aqui é Zumbi, nosso maior expoente. E aqui tem Mandela. Mandela ficou 27 anos preso só porque ele queria uma coisa. Eu queria acabar com o preconceito que existe entre brancos e negros e com a separação entre brancos e negros. Como é que funcionava as praias? Você vai na praia aqui de Alcobaça, você chega lá tem um monte de gente, mas no praia tem um monte de gente. Se você fosse na praia na África do Sul, você ia encontrar uma placa bem assim, só é permitida a entrada de brancos. E isso tinha em inglês, na língua local e outros idiomas para que as pessoas não se confundissem. Não entrasse num espaço que não é dela, que não pertence a ela. Aí o Mandela vai ficar 27 anos preso e só quando acaba com a apartheid, muita pressão internacional, é que ele é solto. Aqui está Ida Araújo, né? Quem é essa aqui? Camila Pitanga. E Sandra de Sá.
Que? Lázaro Ramos. Conhecem? Não. Vanessa da Mata. E o Nelson Mandela diz uma coisa que é o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Realmente. Primeiro, para a gente começar a lutar contra o preconceito que está inserido em nossa escola, é necessário que a gente comece a perceber como é que está o mundo lá fora. E o mundo lá fora está desse jeito que eu mostrei para vocês. Eu acho que a gente está dando um grande passo, que é tentar mostrar para vocês que o preconceito não leva a lugar nenhum e que a gente não pode determinar as pessoas por causa da cor. Obrigado, pessoal.